Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, começando a semana aqui atrasado, né? Mas nós vamos lá, vamos dar a introdução da lição dessa semana e hoje vai ter um estudo de manhã, né? Porque aqui são 8h07 da manhã, né? Para as pessoas dos outros países aí fora, Japão, França, Estados Unidos, né, Alemanha, né, Portugal. Então são 8h07 da manhã. E à tarde teremos um outro estudo para adiantar o estudo aí, tá bom? Vamos lá. Vivendo na Terra Prometida. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. Vivendo na Terra Prometida. Amém? Esse é o estudo de hoje. Certo? Vamos junto, né? Nessa caminhada aí. Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concebido no dia de hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida e por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós, Senhor. E nos conduzindo para viver nessa terra prometida que o Senhor nos prometeu. Bendito seja o teu nome e derrama sobre nós o Espírito Santo para nos guiar, nos confortar e nos ensinar, Senhor, o caminho que devemos andar. Graças te damos pelas tuas bênçãos e não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia que o Senhor dá hoje a mim e todos os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, amém. Muito bem, agradecimento ao Senhor. E vamos lá, vivendo na terra prometida. Esse é um sonho, tá? Que nós temos de viver. Nessa terra, no novo céu. Isso é um sonho, tá? Jesus prometeu mais de 300 vezes, tá bom? No Novo Testamento. A volta dele. A volta de Jesus. Ele é mencionado aí mais 300 vezes. Só no Novo Testamento. Essa é a mensagem mais repetida da palavra de Deus, a volta de Jesus. Que é concretização do nosso sonho. A volta de Jesus, meu irmão, é a satisfação do nosso sonho, é o desejo nosso, tá? É a concretização do nosso sonho. Viver em um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem pecado. Você quer mais o quê? Viver assim? Né? Jesus, ele quer você. Ele quer que você se inspire na história de Israel, viu? E na terra prometida para Israel. Ou seja, a história continua, tá? Então Jesus quer que nós se inspiramos na história de Israel, na terra prometida de Israel. Onde eles falharam, Deus não quer que nós falhamos. Por isso deixou escrito, para nós não falhar. Por isso deixou as histórias, as suas parábolas, os seus ensinamentos, Jesus, no Novo Testamento. Queridos, mais de 300 vezes no Novo Testamento a volta de Jesus é mencionada. Para nós não falhar, porque a caminhada no deserto continua. Mudou gerações, caiu gerações e levantou gerações e a história continua. Jesus, quando ele voltar, ele acaba com essa história. Com a história do pecado. E nos prometeu uma terra nova, fértil. Onde não há dor, sofrimento, onde não tem pecado, onde não tem a ganância, a avareza. Onde não tem mais cemitérios, a morte não existe mais. Meus amados, Jesus quer que você se inspire nessa história de Israel, na terra prometida de Israel. Por que isso?
vai se cumprir com Israel espiritual de Deus hoje. Nós somos Israel espiritual de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 15 de Hebreus, né? 12, 13, é o último aqui, né? Hebreus não, desculpa aí, viu, irmão? Porque Hebreus não tem capítulo 15 não, viu? É Provérbios, tá? Vamos ver aqui que está em Provérbios, tá? Provérbios 15, já estou em Provérbios. Provérbios está no meio da Bíblia aí, você pode achar Provérbios aí, já achei Provérbios aqui. Olha o que está escrito no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha o que está escrito aqui. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Aqui fala, a resposta calma desvia a fúria. É que eu falei aqui a resposta branda, mas branda quer dizer calma, uma resposta sossegada, tá? A resposta calma desvia a fúria, mas as palavras ásperas, né? Vamos dizer assim, respira a ira. Inspira também a ira, tá? Então, meu irmão, desperta a ira, nós podemos dizer. Então, a resposta calma, no responder, pronto para ouvir também, nós temos que estar pronto para responder e pronto para ouvir também, tá? Não é só para responder, para ouvir também. Nós temos que ser tardio ao falar, viu? Pensar primeiro antes de falar, né? Mais tardio para se irar, muito mais tardio para se irar, viu? Nós temos que ter palavras brandas, calmas, pensar no que vai falar, viu? Ser tardio ao falar, tá? Ouvir, precisamos ouvir, tá? Mas também mais tardio para se irar, muito mais tardio para se irar, demorar muito para se irar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, viver em uma comunidade pode levar às vezes a disputas de brigas. Isso é uma realidade clara, tá? Isso é especialmente verdade com relação à igreja também de Deus. Na igreja de Deus também. Tá? Tem pessoas de diferentes origens, em todo lugar, dentro da igreja também. Grupos sociais, tá? Que vivem ali no meio da gente e trabalham juntos para um propósito comum. Meus amados, nessa semana estudaremos Josué capítulo 22, um desafio que surgiu de um grande mal entendido entre o povo de Deus. Nós vamos ver isso. No início do livro de Josué, ordenou que as 2 tribos e meias que receberam a herança do lado leste do Jordão, né, atravessasse o Jordão e participasse da conquista junto com as tribos do lado oeste do Jordão. Agora, que é a tarefa aqui? Qual é a tarefa aqui que foi cumprida? Eles estavam livres para retornar para suas famílias, tá? Por isso que agora
que a tarefa foi cumprida, ou eles fizeram isso daí, então ele estava liberado para voltar para suas famílias. No entanto, eles construíram um altar que gerou preocupações entre as outras tribos. Com isso que eles fizeram, né, de guerrear juntos, foram lá, nós vamos ver isso, né, que tribo foi essa que fizeram? Eles fizeram um altar, tá, que gerou preocupações entre as outras tribos. Por quê? É tão perigoso chegar a uma conclusão, né, precipitada sobre o comportamento dos outros. É muito difícil. Pessoas que ficam acusando, sem saber primeiro qual é o propósito daquilo ali, tá? É muito difícil. Como podemos promover na unidade da igreja? Como? Porque é importante ter em mente o alcance maior do nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas. Primeiro, ser calmo, ouvir e tardio em se irar, meu irmão. Antes de tomar uma conclusão. Tá? Essas são algumas das questões que vamos refletir em nossa semana. Lembre-se que ganha uma discussão, nós temos que usar essa frase aqui, ó. Lembre-se, quem ganha uma discussão, quem consegue evitá-la. Eu vou repetir. Sabe quem é que ganha uma discussão? Quem consegue evitá-la. Seja pacífico em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos aprender isso aí, nessa semana. É muito importante para o ser humano. Tá? Tardio em se irar, ser compassivo, pensar em falar primeiro. Tá? Próximo estudo, à tarde. Comprometimento. Vamos ver como nós devemos se cumprir, tá? Vamos ver aí no livro de Josué, capítulo 22, tá bom? Veja que Josué estava satisfeito com a comunhão ali das tribos que lutaram ao lado, um ao outro, lado a lado, né? Para conquistar a terra, né? Que Deus tinha prometido para ele, as terras de cada um das tribos. Então, todos eles se juntaram, lutaram por uma terra de uma tribo. Se juntaram de novo, lutaram pela terra da outra tribo. Se juntaram de novo, lutaram pela terra da outra tribo. E assim foi. Tá? Uma comunhão. Josué ficou muito feliz com isso, né? Estava satisfeito com o que ele estava fazendo, tá? Isso nós vamos ver no estudo, né, à tarde, tá bom? Amém? Então que Deus tome conta de você e até a tardezinha. Nós vamos concluir isso aqui, ó, que nós aprendemos hoje, vivendo na terra prometida. Como viver na terra prometida, né? Respeitando o próximo, respeitando a opinião do próximo, como viver dentro da igreja, como que o grupo da igreja deve viver, de que forma. Não é acusando antes de ver, é ser compassivo em falar, tardio em se irar. Ouvir primeiro, né? Nós vamos aprender isso aí, tá? Comprometimento. Uma palavra difícil até de falar, né? Vamos ver como nós devemos, né, agir na casa do Senhor, tá bom? Vamos ver o que Josué fez aqui, tá bom? Muito bem. Que a paz do Senhor esteja com vocês e até a tarde para nós concluir o estudo, tá bom? Em nome de Jesus.
Fica na paz, meu irmão. Tchau.